Cara, vamos começar olhando já o vídeo do Bruno Musa aqui, ó. Javier Milei dissolve o fisco argentino e enxuga o Estado. Vamos ver, porque eu tenho várias pessoas falando coisas, eu não vou dizer discrepantes, mas algumas pessoas estão muito felizes com essa atitude e outras pessoas não estão tão felizes com essa atitude, porque parece que o Milei dissolveu a Receita Federal, a Argentina, mas... E aí os ANCAPs, é isso aí, foda-se a Receita Federal. E aí ele criou um dispositivo que vai ser mais eficiente. E nós ANCAPs, nós anarcocapitalistas, nós libertários, sabemos que um Estado mais eficiente não necessariamente significa um Estado bom, né? Um Estado mais eficiente, né? Entenda-se sempre que quando o Estado é eficiente, ele é eficiente em te roubar, ele é eficiente em te fiscalizar, ele é eficiente em fazer coisas, em te oprimir. A moral é essa, né? Mas vamos ver o que o Bruno Musa vai falar, porque eu tô vendo, até mesmo dentro da bolha libertária, pessoas tendo opiniões um pouco contraditórias em relação ao... Deixa eu aumentar um pouco o volume do meu microfone. Opiniões um pouco contraditórias em relação ao que o Javier Milei fez. E vamos ver o que o Bruno Musa vai falar, porque eu respeito muito a opinião dele. Agência tributária na Argentina. É como se no Brasil acabasse o fisco. Olha o tamanho disso que o Milei anunciou. Mas além desse anúncio, tem medidas com números e fatos que eu trarei aqui que são de cair o queixo. E pode ter certeza que isso acontece no Brasil. Vamos entender, comemorar e tentarmos transbordar isso aqui para o Brasil. Acima de tudo, na mentalidade. Os números são extremamente impactantes. Vamos entender. Essa semana, Milei anunciou o fechamento da agência tributária. É uma administração federal que chamava AFIP. Vamos ouvir. Se anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. É verdade que a AFIP deixa de existir para existir agora a ARCA, a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro. Mas muito Muda o nome, né? Muda o nome. além da mudança de nome, são mudanças extremamente impactantes em números, que eu não conhecia e fiquei simplesmente estarrecido com o modo de funcionamento daquela administração estatal. Bora ver. E você duvida que no Brasil acontece a mesma coisa? Você vai entender e vai se impactar da mesma forma. Mas antes, muito obrigado por estar aqui no meu canal. Quem puder se inscrever, compartilhar, deixar o like, eu... Cara, o canal do Bruno Musa, eu vejo que hoje no Brasil um canal de economia é o melhor canal de economia do Brasil. Tá? É simples, fácil. super agradeço, porque isso nos ajuda nesse trabalho diário. Também deixo aqui no descritivo do vídeo o link para o meu site para falarmos sobre investimento e será um prazer, eu mesmo entrarei em contato para entendermos o seu perfil e como podemos nos proteger nesse momento assustador que o mundo todo vive. Mas voltando aqui, muito mais do que a mudança de nome de AFIP, que deixa de existir para existir a ARCA, a primeira mudança extremamente relevante é o tamanho da burocracia. Agora, com a ARCA, o número de cargos de diretores diminuiu em 45%. Já o número de cargos inferiores na ARCA diminuiu 31% frente ao que era no antigo órgão, agora fechado, a AFIP. Na média, o total de cargos diminuído foi de 34% de uma instituição a outra. Mas calma, isso não é nada frente ao que falaremos ainda. Cara, isso aí que a gente precisa ver no Brasil, né, cara? As instituições reduzirem um pouco de tamanho, né? Não tem como reduzir carga tributária, não tem como reduzir juros, não tem como reduzir nada, né? Mas vamos ver os dados, porque eu não vi ninguém falando dos dados realmente, né? Eu vi só pessoas falando, tirou uma, mas botou outra e não sei o quê. Vamos tentar ver números, né? O Bruno Musa é especialista nisso, né? Mas mais de 3.100 trabalhadores que tinham sido contratados no ano passado na antiga administração, ainda de Alberto Fernandes, também não mais terão uma relação de emprego com o Estado. Cargos que haviam sido criados e contratados de forma irregular. Vamos ouvir.
45% las autoridades superiores, casta política. O Rafael mandou R$5. Bora até as 48 horas de live, André. Se bater 48 horas ali, eu começo até a fazer academia, cara. Y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de maneira, entendemos, irregular. Esse é o primeiro ponto, a diminuição do tamanho da burocracia estatal. Mas agora começa o segundo ponto, que é onde mais nos impacta. Dividiremos aqui em dois e serei muito claro e muito objetivo. Atenção a isso. O salário médio na antiga administração da AFIP, os diretores ganhavam por volta de 34 milhões de pesos ao mês. Isso significa mais ou menos 30 mil dólares mensais. Já os ministros da Argentina ganham por volta de 4 milhões de pesos. Algo menos de 4 mil dólares ao mês. Ou seja, os diretores da AFIP, que não existe mais, ganhavam por volta de 30 mil dólares mensais, enquanto os ministros da Argentina ganham menos de 4 mil dólares mensais. Agora na Arca, o Milei implementou essa primeira mudança mais impactante. Todos os diretores, que vamos lembrar que serão 45% menos do que era na AFIP, ganharão 4 milhões de pesos, equivalente ao que ganha um ministro na Argentina, ou seja, menos de 4 mil dólares ao mês. Portanto, houve uma queda desses diretores que continuarão na Arca agora, 45% menos do que existia na AFIP, mas esses não mais ganharão 30 mil dólares mês, ganharão menos de 4 mil dólares mês. Vamos ouvir. Van a pasar a cobrar, tanto el titular como los directores, sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. E aqui começa o outro ponto mais importante e mais impactante ainda. Por que na AFIP esses diretores tinham salários tão desproporcionais frente a outros cargos importantes da administração pública, como ministros do governo? Por conta de algo que chamava conta de hierarquização. E isso é simplesmente bizarro. Lá vem, o que acontecia é que o total da arrecadação da antiga agência AFIP, do total que ela arrecadava, 0,65% era distribuído entre os seus funcionários. Ou seja, de qual que é o interesse dos caras? Olha só, se quanto mais eles arrecadam, mais eles ganham, para eles fazer impressão de moeda e desvalorizar a moeda deles para arrecadar mais devido ao imposto inflacionário, para eles vale a pena. Tá ligado? Quanto mais arrecada, mais eu ganho. Tá que nem o Brasil hoje tá exatamente assim. O Brasil hoje tá... quanto mais a gente arrecada, mais sobra dinheiro pros políticos fazer obra superfaturada e viver de propina. Então o que eles estão fazendo? Eles estão faturando, né? No caso, roubando em impostos cada vez mais para eles poderem gastar cada vez mais dinheiro. E mesmo assim a conta não tá fechando. Porque eles estão roubando mais e desviando mais do que eles estão, mesmo batendo recordes de arrecadação, eles estão... não está batendo a conta no governo brasileiro, né? Ou seja, um incentivo perverso arrecadatório por completo. Quanto mais a agência arrecadava impostos, ou seja, quanto mais ela roubava, espoliava a população, mais os seus diretores tinham distribuição sobre o total da arrecadação. E vamos lembrar que quanto maior a inflação, até um dado momento, claro, porque chega num determinado ponto que as pessoas não aguentam mais pagar impostos, mas quando uma moeda passa por um momento inflacionário, como é o caso da Argentina, em que a moeda estava sem valor nenhum, o Estado acaba arrecadando mais porque ele arrecada impostos sobre os valores nominais. Portanto, você tinha o total incentivo perverso daqueles burocratas que faziam parte da AFIP, que como vimos,
tinha uma máquina completamente inchada, afinal de contas, agora tem 45% menos diretores, 31% menos de cargos inferiores, e os diretores não ganham mais $30 mil ao mês, e sim menos de $4 mil ao mês, e eles tinham todo o incentivo de arrecadar mais dos argentinos para que aquele 0,65% que eles recebiam do total da arrecadação fosse maior ainda. Repito, incentivo perverso arrecadatório do próprio Estado. É o Estado, os burocratas do governo argentino atuando com o órgão, com o antigo órgão de arrecadação, para espoliar a população ao máximo possível. Exatamente isso está acontecendo no Brasil agora. Lembra que eles estão falando assim, lembra que eles falam assim que tem a questão da dívida PIB, né? Que com o Bolsonaro a dívida PIB era maior do que está sendo agora, né? Porque o Bolsonaro estava com eu não lembro os números exatos, mas Bolsonaro tinha 76% da dívida PIB durante o ápice da pandemia. E Lula está só com 72%. Só que o PIB do Brasil aumentou muito devido à sanha arrecadatória do Estado agora. Então, nominalmente, o número agora, mesmo sendo inferior ao que era em porcentagem, quando era Bolsonaro, eles utilizavam porcentagem. E agora que é Lula, eles usam outros números. Sabe? Eles mascaram essa questão. Então eles falam assim, não tá tão ruim, porque quando tava Bolsonaro tava 76, com o Lula tava 71, 72, 73. Nós estamos ainda com um custo abaixo do que tava quando tava o Bolsonaro. E na verdade, se tu botar em bilhões, se tu botar em reais o número, né, o valor nominal, tá muito pior do que tava no ápice da pandemia. Hoje o Brasil, sem ter guerra, sem ter pandemia, sem ter nenhum tipo de quebra na cadeia produtiva, né? Mas vamos lá, vamos ver. Nós estamos entrando no ciclo da Argentina. O Estado cresceu demais, não tem como pagar os seus funcionários, começa a impressão de dinheiro e afoga o mais pobre e a classe média com inflação, que foi o que aconteceu na Argentina. E agora o Milei está quebrando essa brincadeira toda. Tirar da população, deixar os argentinos mais pobres, em contrapartida, eles ficam mais ricos. Era como se o Estado, que nada mais é do que um conjunto de burocratas em volta de uma mesa, decidiram, olha a FIP, vocês arrecadam mais a meu favor e eu, Estado, te distribuo uma parte disso. E a população? Ora, qual governo de esquerda se importa com a população, não é mesmo? Isso chega a ser uma aberração absurda. É impossível não mensurar aqui a indignação que isso causa. E repito, pode ter certeza que no Brasil tem coisas muito parecidas. Portanto, quanto mais selvagens esses burocratas da AFIP e do Estado argentino eram com os contribuintes, mais esses burocratas se enriqueciam. Pois bem, Milei deu fim a tudo isso. Escute. A decisão de que dejen de cobrar la cuenta la chamada cuenta de jerarquización. Essa foi, portanto, uma mudança fundamental que acaba com algo que favorecia os burocratas em detrimento da população. É o fim de beneficiar a besta. Lembrando que o arcabouço fiscal do Haddad é exatamente isso. O arcabouço fiscal fala que o governo só pode gastar mais se arrecadar mais. Então, depois que passou o arcabouço fiscal, o que foi feito? Aumenta a arrecadação. Como eles estão aumentando a arrecadação? Estuprando a população com mais impostos. Fim de beneficiar a máfia estatal. E repito, lembre que o Estado não é nada sem aquelas pessoas que o compõem. O Estado não é um ente abstrato que você sai às ruas e dá bom dia, boa tarde ou boa noite ao Estado. Não. Ele é um conjunto de burocratas que faz daquilo um balcão de negócios com o nosso dinheiro. E é justamente isso que o Milei vem dando fim. Escute mais uma vez. De su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Essa frase me impactou muito porque é justamente o que nós defendemos aqui nesse canal. O que é de cada argentino é dele. Nenhum burocrata decidirá o que será feito com o dinheiro e, portanto, a propriedade privada individual de cada um dos argentinos. Completo oposto do Brasil. É perfeito de ouvir, porque isso, no médio e no longo prazo,
No Brasil eles já estão falando, né? Tua casa só é tua se ela cumpre uma função social. O dinheiro que tá no banco só é teu se tu não esqueceu, né? É tudo assim, né? Leva sem dúvida nenhuma à prosperidade e o aumento da riqueza de cada um dos argentinos. Será que aprenderemos a lição aqui? A única forma é estudando, batendo de frente e fazendo com que as ideias cresçam no âmbito da sociedade. Portanto, se puder compartilhar e entrarmos no debate, na discussão, quem ganha somos nós, população, e quem perde são eles, os burocratas estatais, que hoje se beneficiam com grande parte de manipulação e expoliar a população através do roubo legalizado, que é a tomada de impostos. Espero que saibamos aproveitar. Roubo legalizado. O Brasil não para de perder oportunidades. Enquanto a Argentina teve que esperar chegar até o abismo para começar a mudar, por fim tomou o caminho de mudança e espero que siga. Enquanto isso, nós não paramos de cavar. Seguimos. O fato é que a Argentina ela só mudou, entre aspas, porque ela precisa mudar, né? Ela precisou mudar, né? Não foi uma coisa assim, vamos mudar porque vai ser o melhor para a população. Não. Vamos mudar porque a gente não tem opção. A gente tá com a curva de Laffer já em... Tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, 40% de todo mundo que trabalha na Argentina era funcionário público. 40% das pessoas que trabalham na Argentina eram funcionários públicos. E o Milei tá vindo desinchando isso aí. Por isso que tá tendo bastante... Mesmo na Argentina a gente tá escutando, a gente tá vendo bastante órgãos lá fazendo manifestações contra o governo. Entendeu? Por quê? Porque a gente acabou de ver ali. Tinha maluco ganhando $30 mil por mês. Tu acha que esses malucos não têm uma rede de família, uma rede de amigos, uma rede de pessoas pertas pra chamar pra ir numa manifestação contra o governo? Não tirem a minha mamata. Entendeu? É complicado. E no Brasil, quando que a gente vai ter esse tipo de coisa? Vocês viram que, por exemplo, o Bolsonaro deu aumento de salário para os professores da rede pública e coisa arada. Lula entrou, fez cortes na educação, faltou dinheiro, não teve reajustes para os professores e agora tá todos os professores lá fizeram uma das maiores, não sei se vocês estão ligados, mas a greve dos professores que teve agora em 2024 foi uma das greves mais extensas na história do Brasil em relação aos professores. E a grande mídia tá falando alguma coisa? Não tô falando nada. Não tô falando nada. Então, tipo assim, tem algumas pessoas que vivem de dinheiro roubado que estão se sentindo afetadas na Argentina, né? 40% da população, né, trabalhava para o Estado e agora estão vendo os salários caírem. Mas aí que tá, aí é uma coisa que eu comento para vocês, né? Que nem a gente comentou lá no vídeo do Fuja da CLT, né? Que eu falei, poxa, se não existisse CLT, né? Ou as pessoas iam ganhar mais, ou as coisas iam custar menos. Qual que é melhor para ti? Para mim, meio que tanto faz. Se o salário aumenta 10% ou tudo diminui 10% de valor, meio que dá uma equivalência. É isso que o Milei tá fazendo. O Milei tá... O pessoal tá falando, mas a moeda dele está desvalorizando, o dólar não sei o quê. Mas o que está acontecendo é essa equivalência, né? Essa questão de tudo ficar, entre aspas, normalizado, né? Vai ocorrer oscilações, às vezes até grandes nesse primeiro momento, mas no final, se nós terminarmos com o estado mais enxuto, terminarmos com o estado menor, menos peso nas costas das pessoas, menos impacto financeiro nas costas do trabalhador, no final, com certeza, isso vai ser bom. E outra coisa, nós não estamos falando aqui num período que vai durar 10, 15, 20 anos. Para arrumar a economia do país vai 2 anos, galera. Esse é o primeiro ano do Milei. Esse é o primeiro ano do Milei e o que ele já enxugou do Estado não tá no gibi. Entendeu? Então, tipo assim, vai ter pessoas que vão ficar bravas com o Estado, com certeza absoluta. Entendeu? Pessoas que estavam nessa mamata e agora não vão poder ter mais. Né? E no Brasil é exatamente assim. Nós temos 1% da população lá em cima, vivendo da mamata, vivendo do dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade, e o pessoal não vê que isso acaba destruindo com o país como um todo, né? Eu gostaria que o país fosse eu gostaria que o Brasil fosse um país menos desigual e tal, entendeu? Mas não por intervenção do Estado, mas sim pelo livre comércio, pelo livre mercado, pela possibilidade das pessoas entrarem, né? E eu acho muito interessante quando as pessoas comentam assim, poxa, mas a tua empresa quebrou devido ao livre mercado. Eu falei, não, minha empresa não quebrou devido ao livre mercado, né? É foda que a gente tem que explicar isso aí, às vezes, como se fosse explicar para uma criança de 9 anos como é minha filha, né? Eu falei, irmão, olha só, para pensar o seguinte, vamos ver se isso é livre. Isso é livre mercado para você? A minha empresa pagava 35% de imposto numa placa de vídeo, enquanto algumas empresas amigas do Estado pagavam 2% de imposto. Isso não é livre mercado.
Tá? Isso não é capitalismo, isso não é livre mercado. Tá? E tem outros nomes para isso aí. É metacapitalismo, é corporativismo. São as empresas que estão do lado do Estado, são as empresas que são amigas do Estado, tendo benefícios em detrimento do resto de todas as outras empresas dentro do Brasil. Né? Mas isso é um assunto para outro momento. Bora continuar nossa live aí.